Semelhança de triângulos. Vamos dar uma olhada nesse triângulo aí, tá? É um triângulo qualquer, tá vendo? Com medidas bem aleatórias. Eu deixei aí já registrado a medida dos lados e dos ângulos, tá? Então, tá vendo aí, ó, por exemplo, um ângulo beta como esse, 55,73. Bem aleatório mesmo, só para você perceber que a ideia de semelhança, ela é bem ampla, né? Bom, imagina que você tem esse triângulo aí e que você queria fazer ali uma ampliação dele, por exemplo, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se nós colocarmos um ponto atrás dele, por exemplo, de modo a fazer semi-retas que saiam desse ponto e passem pelos vértices aí, B, C e D. Ficaria mais ou menos desse jeito, ó. Vê se você concorda comigo aí, ó. Então, você tem aí um ponto A e esses outros três pontos que são vértices do triângulo. Imagine também que você então construa um outro triângulo de modo que você faça para esse outro triângulo lados paralelos a esses lados desse triângulo. Ficaria mais ou menos desse jeito, ó. Tá vendo? Então pega aí, por exemplo, o lado BD do triângulo menor, né? E aí você vai pegar também o lado EG. Eles são paralelos, tá? A construção é dessa maneira. Então repara que parece uma ampliação do triângulo, né? E essa é a ideia. E eu construí aqui de forma bem genérica, ó, de forma que a gente pode alterar aqui esse triângulo maior, tá? De forma que ele tem ainda os vértices sobre essas mesmas semi-retas do triângulo menor. Então realmente nós vamos ter ampliações aqui, né? Ou triângulo ainda menor que ele, tá vendo? Ó? Bom, isso é um triângulo semelhante. Agora, quais são as características de fato de um triângulo semelhante, né, ao outro? São duas, basicamente. Os lados correspondentes, né? Primeiro vamos falar dos ângulos, na verdade. Os ângulos correspondentes são congruentes. O que isso significa? Significa que os ângulos têm mesma medida, ângulos correspondentes. Então, olha só, o ângulo B aqui, né, tá representado por alfa, mede 33,21, né? E aí o ângulo com vértice em E também, olha lá, ó, 33,21. Então, se você olhar os outros aqui também, você vai ter, ó, aqui embaixo o ângulo com vértice em D, de dado, né, 55,73, o correspondente a ele também, 55,73. E o mesmo para o último ângulo lá, ó, 91,07 para ambos aí. Bom, então você tem que ângulos correspondentes, por isso que eu estou colocando o de cima com o de cima, o da esquerda com o da esquerda, tá? São congruentes. Dizer que são congruentes é dizer que tem a mesma medida, beleza? E cuidado que esses triângulos podem estar um pouco torcidos também, né? E esse desenho ficou bem bacaninha, deu para perceber bem essa semelhança. E aí o segundo ponto de semelhança é que os lados correspondentes são proporcionais. Aí o que isso significa? É para que nós estamos fazendo uma ampliação, né? Então tem que ter uma proporcionalidade. Você não vai aumentar um lado mais do que o outro em termos de proporção. Senão o triângulo ficaria distorcido em relação ao primeiro, correto? Então nós podemos perceber o seguinte, olha, se nós pegarmos, né, a ideia lá de proporção, se nós pegarmos o lado correspondente a BD, ó, que é o lado EG. Se nós fizermos aqui a divisão do 6,61 pelo 12,33, nós temos que encontrar a mesma resposta, o mesmo número, o mesmo valor, se nós pegarmos outros dois lados correspondentes, 3,62 dividido por 6,75, ou ainda 5,46 dividido por 10,19. Então, olha só, nesse caso aqui, né, eu já deixei pronta aqui as contas também. Essa conta está sendo feita, mas você vai perceber que, olha lá, ó, sempre está sendo feita ali, vamos dizer assim, ao vivo, né? Automaticamente. Então você vai perceber que, ó, mesmo eu aumentando o outro triângulo, é claro que essa razão ela aumenta ou diminui, né? Mas as três ficam com o mesmo valor sempre. Então muda tudo junto, tá? Isso é o segundo critério de semelhança. Então vamos lá. Ângulos correspondentes são congruentes, lados correspondentes são proporcionais. Beleza? Aí, só um ponto a mais aqui sobre isso, né? Veja que isso daqui é uma razão de semelhança, né? 1,69 nesse caso aí. O que isso significa? Significa que o lado do triângulo maior aqui, ó, está sendo
aumentado, né, em 69%, né? O 1 seria já o 100%, né? E aí 69% a mais do ângulo, perdão, do lado do menor. Repara que se eu trouxer o triângulo, ó, quanto mais eu aproximo o triângulo maior do menor, mais aquele número ali vai ficando próximo de 1, né? E quando eu encosto ele lá, olha, o número fica de fato 1, né? Olha lá, ó. Porque aí torna-se, abre aspas aí, um triângulo igual. Não é o mesmo triângulo, né? Eu tô colocando isso entre aspas, mas só para ficar bem tranquilo de entender, né? Tá vendo? Um sobrepõe o outro, mas é um triângulo com as mesmas medidas, tudo igualzinho o outro, tá certo? Então, ó, e aí repara o seguinte, se eu trouxer esse triângulo para trás, ou seja, nós fizermos ali uma diminuição, né? Diminuir esse triângulo, nós vamos ter uma razão ali ainda menor do que 1. Então, ó, tá vendo? Ó, ponto 9, por exemplo. Então, eu peguei o primeiro e joguei 90% dele. Ele ficou desse tamanho, né? Se você pegar ali, por exemplo, 50% ó, de proporção, ó, tá vendo? Então é isso. Mas repara que por menor que ele esteja lá, os ângulos permanecem congruentes. Olha lá, gente. Ó, por maior que ele esteja, também isso ocorre. Então essa é a ideia de semelhança com esse pontinho a mais aí para a gente ver, né, essa questão da ampliação e da redução, beleza?